Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já teve uma situação que você perdeu o controle da situação, de uma situação qualquer? Quem aqui já perdeu o controle de alguma coisa? Uau, achei que era só eu. Muita gente. É muito fácil nós acharmos que estamos no controle, e de repente nós perdemos o controle, não é verdade? Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, meu filho tinha 6, 7 anos, o Nicolas. Aí nós fomos lá para Cascavel. Cascavel ali é próximo do Paraguai, né? Aí nós fizemos um passeio lá no Paraguai, e compramos, e era véspera de Natal, e compramos um helicóptero. Comprei para ele de presente. Mas um helicóptero mega power, controle remoto, não sei das quantas, desse tamanho aqui e tal. Eu falei, filho, o papai vai ter que te ensinar a pilotar esse helicóptero. Espera nós chegarmos lá em Curitiba, lá em casa. Nós vamos achar um lugar bacana para a gente, né? E ele com a expectativa de voar com o helicóptero. Aí nós chegamos aqui. Aí chegamos, ele falei, filho, amanhã à tarde nós vamos lá no clube para voar com o helicóptero, o papai vai te ensinar. Eu quero te explicar como é que faz. Aí fomos lá no clube, um campo de futebol lá, assim, cheio de árvores em volta. Deixa o papai fazer primeiro, aí eu quero ver como é que funciona, depois eu te explico o que você faz. Daí lá vai eu com aquele controle, né, dono da situação, o helicóptero vai subindo, e ele vai subindo. Daqui a pouco ele começa a ir para lá, e eu tento voltar aqui, ele não volta, ele vai indo, de repente, caiu em algum lugar. Estou até hoje procurando. Meu filho não conseguiu nem tocar no controle. Eu simplesmente perdi o controle daquele helicóptero, e ele subiu, acho que ele foi para cima daquelas árvores lá, e nós saímos lá fora desesperados, e eu peguei o carro, saí, rodei, e andei, e ele junto comigo, e procura, e nada do helicóptero. Até hoje, ele não conseguiu ver o helicóptero subir. Sabe, e eu olhando para aquela experiência, eu estava muito autossuficiente. Ah, você só tem 7 anos. Eu já tenho 40. E achava que ia conseguir dominar a situação. Sabe, e eu todo autossuficiente. E de uma forma até arrogante. Filho, deixa comigo. Deixa comigo. Mas o que aconteceu ali foi que em 3 minutos eu consegui perder o controle e perder um helicóptero de controle remoto. E muitas pessoas, elas estão totalmente descontroladas, mas quando você conversa com elas, ela fala assim, deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Deixa comigo, isso aqui está sob controle. Sabe, e nessa noite eu queria trabalhar um pouquinho, um tema ligado ao descontrole. Tem muitas pessoas que enfrentam um descontrole financeiro. Tem muitas pessoas que enfrentam um descontrole emocional, um descontrole espiritual. E nós vamos refletir nessa noite como nós podemos superar um descontrole na dependência de Deus. Você pode abrir lá sua Bíblia em Gênesis, nós vamos ver uma história muito interessante, uma história triste até, que maculou um pouco a vida e a história de Abraão, mas é uma história que traz um ensinamento, e eu quero olhar para esse texto com uma cosmovisão, de entender o descontrole que Abraão estava passando naquele momento, e o que levou ele a fazer ao perder o controle de uma situação, e ao invés de olhar para cima, ele olhar para ele, e olhar para as razões dele, para a racionalidade dele, para a forma que ele achou que resolveria o problema. Abra lá, Gênesis 12, nós vamos ler ali a partir do versículo 10. Gênesis 12, a partir do versículo 10. Vamos ler ali. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Versículo 11 ali. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é minha mulher, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã,
para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios de Sarai, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com uma doença grave, com doenças graves, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, toma e vá. A seguir o faraó deu ordem para que providenciasse o necessário para Abraão, para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Olha só o que está acontecendo aqui. Quando nós vamos ver o relato, aqui ele era Abrão ainda, depois o nome dele foi mudado para Abraão, mas quando nós vemos Abraão sendo chamado, ali no versículo, no início do capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala assim: olha, saia da sua parentela, deixe tudo para trás e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E existia uma promessa ali. Uma promessa: eu estarei com você por onde você for. Eu estarei contigo aonde você estiver. Abraão, ele sai e ele vai em direção à terra onde Deus tinha direcionado. Só que ele estava lá na terra e de repente começa a ter uma dificuldade com a fome. E a fome começa a pegar ali. Sabe, e aí ele pega e fala assim: bom, aonde está tendo comida? Ah, é lá no Egito. Então vamos para lá. E ele está indo para o Egito e ele começa a maquinar algo para tentar dar uma forcinha. Eu acho que nesse momento ele vê um descontrole ali daquela questão do alimento, né? E nós vimos recentemente como isso pode acontecer, né? O desespero que o Brasil todo entrou nesses últimos dias. Vai faltar comida, vai faltar. Tem a Edna que está lá em Resende. Ela trabalha lá no Rio de Janeiro, em Resende, e ela falou que lá era um negócio desesperador. Você entrava nos mercados, não tinha nada. Não tinha nada, e o pessoal estava ficando desesperado: o que nós vamos comer? E aí as pessoas começaram a olhar e achar solução. E nós vimos quantas pessoas ficaram descontroladas com essa situação. Apareceu uma mulher que foi no mercado, ela e o marido, um filho, comprou 40 quilos de arroz para estocar. Se faltar tudo, pelo menos arroz não falta, a gente não morre de fome. E eu acho que, creio aqui, que Abraão ficou num desespero ali. E aí ele foi para o Egito, onde tinha comida, e ele chega lá e ele arma uma estratégia, né? A esposa dele, muito bonita, ele fala assim: olha, vamos lá, que você diz que é minha irmã, e eu chego e eu pego uma carona contigo, e a gente vai conseguir não morrer, a gente vai conseguir ser alimentados ali, a gente vai conseguir, é bom, né? Meu português está bom demais. Nós iremos conseguir não ser prejudicado ali. Então, havia uma situação de descontrole. Quando nós vemos ali no versículo 10, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver por algum tempo. Sabe, Abraão, ele está diante de uma situação de descontrole, e aqui ele vai tentar resolver com as próprias forças. Qual o descontrole que você está passando? De repente um descontrole financeiro, a situação está desesperadora, eu estou tentando resolver do meu jeito. De repente é um descontrole emocional, eu estou a ponto de explodir, não aguento mais. Aí você está tentando resolver do teu jeito. Ou de repente é um descontrole espiritual, aonde você está buscando uma resposta e não tem aqui, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você começa a dar um monte de garrafada porque você está tentando dar o teu jeito. O que aconteceu com Abraão aqui? Ele tentou dar o jeitinho dele. Ele estava numa situação de descontrole, fala assim: não, calma aí, eu acho que eu consigo resolver. E quando nós olhamos a atitude dele, está muito claro que ele não consultou a Deus.
Ele simplesmente tentou buscar a solução nas próprias forças. Qualquer pessoa que consultasse a Deus não ia ter essa ideia de Jerico. Ele teve uma ideia absurda, como é que ele ia dar a esposa dele? Falar que a esposa era irmã, para que ela pudesse ser assediada, pudesse ser tomada por esposa do faraó. Isso é um absurdo. Sabe, tem muitas pessoas que tomam decisões absurdas, porque eles tentam achar uma solução nas suas próprias forças, não consultam ao Senhor, não têm intimidade com o Senhor. Então, se você tem caminhado em descontrole em alguma área na sua vida, essa é uma noite de você olhar e falar assim, realmente eu estou tentando resolver o problema do meu jeito. Esse meu casamento aqui, eu estou tentando resolver o problema do meu jeito. Essa situação financeira, eu estou tentando resolver do meu jeito. Sabe, tem coisas assim que não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Então, nós vamos conseguir resolver, sair desse descontrole, quando nós entendermos que nós precisamos da intervenção sobrenatural do Senhor, e é nele que nós buscamos a saída. Eu queria destacar aqui alguns tipos de descontrole que nos ajudam, que possivelmente você está aqui nessa noite, você está passando. E o primeiro descontrole que eu quero destacar aqui é o descontrole financeiro. Quando nós falamos em descontrole financeiro, e nós precisamos de Deus para superar esse descontrole, talvez muitos aqui se identificam com isso. Sabe que muitas pessoas que têm dificuldade financeira acabam reproduzindo algumas práticas dos pais. Eu não sei como que era na sua casa, mas eu tive uma situação que era sempre no limite. Puxa, tem que pagar, vamos correr atrás. Corre, vai lá e consegue, puxa daqui, puxa de lá. E era sempre assim, sempre no fio da navalha. E isso independia do valor na conta, independia do salário. Se ganhasse muito era assim, se ganhasse pouco era assim. São pessoas que de repente têm uma prática que independe se eu tenho financeiro, se eu não tenho, mas eu não sei trabalhar o princípio do controle financeiro, a responsabilidade financeira. Sabe, e eu acabo tendo uma dificuldade, vivendo com a corda no pescoço todo o tempo. E eu não percebo que esse descontrole financeiro, ele impacta diretamente na minha vida com Deus, na minha comunhão. Sabe, pessoas que têm dificuldade financeira, têm tanto, parece estar tão sufocado, não consegue orar, não consegue ter um tempo devocional, não consegue investir na vida da esposa, na vida do esposo, não consegue investir na vida dos filhos, porque agora eu preciso só ganhar dinheiro para poder. Nós precisamos ter discernimento dado por Deus, para que possamos olhar para esse descontrole financeiro e falar assim, eu vou começar a ter o controle a partir de agora. E eu vou começar relacionando tudo que eu devo. E tentar colocar diante de Deus, pedindo uma estratégia para resolver isso. Tem pessoas que nem entram na conta do banco, não quero nem ver. A hora que dá um saldinho no limite, vai lá e já torra. Sabe? Você é uma dessas pessoas que está passando por essa dificuldade. Mas sabe, tem outras pessoas que estão no descontrole financeiro, não é porque são irresponsáveis. É que aconteceu algum evento. Eu, de uma hora para outra, perdi o emprego. E era o maior salário da casa. Eu já estou desempregado 6 meses, 8 meses, 1 ano. Certo? E eu perdi o controle. Ou, de repente, aconteceu um evento que eu precisei despender um valor muito alto, um problema de saúde, alguma coisa que eu precisei desembolsar, precisei pegar um empréstimo para conseguir suprir uma emergência, e isso gerou um descontrole. Quem aqui está passando um descontrole financeiro? Se Deus está falando contigo, eu quero dizer que nós podemos sim olhar para o Senhor e ver Deus agindo, Deus restaurando, porque Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que o dinheiro é amoral. O que eu faço com ele é que faz toda a diferença. Se você é escravo do dinheiro, você está vivendo uma escravidão que precisa de libertação. Mas como Deus é um Deus provedor, de uma hora para outra, Ele pode dar estratégia. Quando nós vamos olhar para Abraão, primeiro nós vemos que havia fome na terra, ali no versículo 10. Ele estava numa dificuldade
Imagine um lugar sem mantimentos, começa a ter crise financeira, ninguém compra, ninguém vende, né? Ali no versículo 16, ele está dizendo que ele tratou bem Abraão, que ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos. Abraão chegou lá sem nada, pelo jeito, porque o texto diz que ele recebeu muita coisa, quando o faraó pegou Sara. E lá no versículo 20, ele diz lá que antes de ir embora, que o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse. Aqui leva a crer que Abraão estava com uma dificuldade financeira. Só que ao invés de ele olhar para o Senhor e falar assim, Deus, qual é a estratégia do Senhor? Ele tentou dar o jeitinho dele. Quando nós olhamos a história de José, foi assim, também teve uma grande fome, só que José, Deus já preveu antes e avisou antes e trouxe um sonho, e através do sonho José revela e ele se prepara para aquele momento de fome. Sabe, muitas pessoas ficam no desespero, perdem o controle e começam a buscar em lugar errado. Em situações erradas, aquele que está com uma dificuldade financeira e vai no agiota. Aí daqui a pouco vai em outro agiota. E vai em outra situação, e vai em outro. Uau! E aonde vai parar? Ou eu confio no Senhor, ou o que adianta? É interessante porque a escala de prioridade, quando nós falamos de uma crise financeira e isso prejudica outras áreas, e começa assim, eu tenho uma crise financeira, e a primeira coisa que eu deixo de entregar é o dízimo. E quando eu deixo de entregar o dízimo, eu já começo a vir um peso na consciência, isso atrapalha a minha comunhão com o Senhor, porque eu estou em desobediência, eu estou em pecado. Aí, do dízimo eu deixo de investir na minha família. Eu já não saio mais para jantar com a minha esposa, para ter um tempo de namorar com ela, porque eu tenho que agora priorizar para pagar essas dívidas, e aí eu vou me afastando da minha esposa, porque eu não tenho mais tempo. E aí eu começo a trabalhar demais, eu começo a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, fico fazendo bico como Uber, fico fazendo bico com não sei o quê, e aí eu vou trabalhando 24 horas, trabalho sábado, trabalho domingo, perco a comunhão com a minha esposa. Sabe, e daí eu começo a ver os meus filhos também, eu tenho que começar, e aí vai prejudicando, área por área. Porque eu não sei administrar uma crise financeira. E se eu perguntasse aqui, de repente, de todas as pessoas que estão aqui, talvez, se eu falasse assim, quem aqui nunca teve uma crise financeira? Eu acho difícil alguém não levantar a mão. Porque todo mundo, em algum momento, possivelmente já teve uma crise financeira. Então, nós vemos aqui Abraão, ele tem essa crise, ele tem essa dificuldade, mas quando que ocorre a restauração? Quando Deus vem e intervém na realidade dele. Ele, olhando e confiando na sua autossuficiência, ele tentou dar o seu jeitinho. Mas Deus vem e quebra as pernas dele. E Deus vem e intervém naquela realidade. Ele traz doenças ali para aquele faraó, que tinha pego a sua mulher, tinha tomado a sua mulher como esposa, e aquele faraó reconhece que ele estava pecando contra o Senhor. E a partir daquele momento, eu creio que Abraão começa, nós vamos ver no decorrer da história de Abraão, o pai da fé, o homem que sacrificou o seu filho, nós vemos que ele foi restaurado sim. Certo? E ele foi um homem muito próspero em tudo que ele fazia, porque ele entendeu que ele deixou de dar o jeitinho dele e começou a olhar para o Senhor. Sabe, mas um outro ponto que nós conseguimos destacar nesse texto foi o descontrole emocional. Veja ali no versículo 11 ao 15, ele vai relatar ali a estratégia dele. Né? Então ele fala ali, Sarai, você é uma mulher bonita. Né? Então, e aí os egípcios vão lá, olha aquela mulher bonita. Ele nem pensou o estrago emocional que ele estava gerando no coração da esposa. Imagine você, esposa que está aqui, de repente, ó, vai lá e fala que é minha irmã. Vai lá, você é mulher bonita, de repente eles vão vir, eles vão levar você para o palácio, você vai ser mulher de um deles, eu vou ficar aqui escondidinho. Eu fico como seu irmão, eu vou ter um benefício em relação a isso.
Quantas pessoas machucam o coração do cônjuge, do irmão, dos pais, porque são insensíveis. Eles perderam completamente o controle emocional, perderam a sensibilidade de olhar e falar assim: eu preciso valorizar minha esposa, eu preciso valorizar o meu esposo. Aqui, Abraão, ele perdeu o controle emocional, ele perdeu tudo ali, porque ele coloca numa racionalidade, ele olha aquela situação e ele resolve na cabeça dele, com uma facilidade. Não importa o que ela vai sentir, eu preciso resolver o problema, não ser morto, e ter um benefício com isso. Você tem enfrentado um descontrole emocional no teu casamento, na relação com os teus filhos, lá no seu trabalho? De repente você está tão focado em resolver o problema e está pouco preocupado com as pessoas que você tem envolvido na resolução do problema. E aí você tem machucado o coração das pessoas. Ou as pessoas têm machucado o seu coração, como de Sara que foi machucado. Como é que nós podemos restaurar e superar esse descontrole e voltar a ter o controle? É buscando no Senhor a solução, buscando no Senhor a cura. Sabe, nós precisamos olhar com os olhos de Deus para essa situação. E é interessante porque Abraão, ele nem imaginou o quanto ele ficaria escravo. Ele estava ali com uma mentira, envolvendo a sua esposa, e aquela mentira ia gerar uma escravidão para muito tempo, porque a mentira escraviza. Se você tem vivido uma mentira nos teus relacionamentos, você está escravo dessa mentira, porque uma mentira puxa a outra, uma situação puxa a outra, e emocionalmente você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, quando você tem uma mentira, porque a todo momento você está pisando em ovos. E se eu for descoberto? E se descobrirem que eu estou aqui envolvido com a pornografia, se eles entrarem aqui, puxa, mas eu apaguei o histórico, mas se eles tiverem um programinha que eles colocam aqui, descobrem. Sabe, e se descobrirem o meu adultério, e se descobrir que eu estou usando drogas aqui escondido, essa maconha escondido, e emocionalmente você fica escravo de uma mentira que puxa outra, que puxa outra. E Abraão, ele não pensou nisso, ele achou que seria muito simples, ele olhou somente para o momento e não olhou para o futuro. Para nós resolvermos a nossa condição emocional, ou qualquer situação da nossa vida, nós precisamos olhar hoje com os olhos no futuro. Tem muita gente que olha hoje com os olhos do passado. Eu não perdoo, aquilo me machucou muito, eu não consigo, eu não vou crescer, eu não vou conseguir, ir olhando para trás. O que nós precisamos é deixar o passado lá atrás. Precisamos olhar hoje olhando para o futuro. Olhando hoje, eu sei que se eu pedir perdão hoje, talvez eu vou ser humilhado, não tem problema, mas daqui 1 mês, 2 meses, Deus vai me honrar, porque existe uma promessa na palavra de Deus, que quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai nos exaltar no tempo devido. 1 Pedro 5,7, 5,6. Existe uma promessa que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós precisamos ser humildes, para nos colocar diante do Senhor e falar assim: eu vou restaurar esse descontrole emocional. Eu vou tomar conta da minha situação agora na dependência de Deus. Eu vou colocar Deus nesse problema. Eu vou colocar Deus nesse relacionamento. Eu vou colocar Deus nesse casamento. Eu não vou mais viver escravo da mentira. Eu não vou mais viver escravo de viver de aparência para os outros. Quantas pessoas compram o que não pode comprar, para se mostrar o que não é, para alguém que não está nem aí para ela. Isso endivida tudo. Queridos, nós precisamos olhar com os olhos de Deus e falar assim: eu vou, na dependência do Senhor, decidir viver a plena felicidade prometida pelo Senhor para a minha vida. Eu não vou deixar que as pessoas decidam como eu vou me sentir. Aqui, Abraão estava com uma grande dificuldade. Ele tinha perdido o descontrole emocional, porque quando ele se desconecta de Deus, ele perde o controle. E ele vai lá e joga a esposa dele para aqueles homens. Ele não pensou que a esposa dele estaria se deitando com aqueles homens. Ele não pensou que a esposa dele estaria sendo assediada por todos aqueles homens. Certo? Ele só pensou em preservar a sua vida.
graças a Deus que Abraão teve a possibilidade de mudar a sua história. Porque essa é uma marca triste na história de Abraão. Onde ele mentiu, onde ele negligenciou o seu casamento, ele negligenciou a sua vida com Deus. E quando nós olhamos para o texto, tem ainda um terceiro ponto, que nós devemos superar o descontrole espiritual. Nós vemos ali no 17, mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que você me falou que ela era sua mulher? Por que não me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que que a tomei por mim ser minha mulher. Aí está sua mulher, toma e vá. Queridos, aqui nesse momento, que o faraó vem e confronta Abraão, eu acho que deve ter caído a ficha dele. Sabe aquele negócio que precisa de alguém para vir falar assim: olha, abre teus olhos espirituais. Você está buscando em tantas coisas, está fazendo tanta coisa errada. Existe um Deus que está aqui na tua frente, está aqui no teu coração, pedindo só que você abra, para que Ele entre e mude a sua história. Abraão, ele teve um descontrole espiritual, porque ele não consultou a Deus, ele não estava mais em comunhão com Deus, porque se ele tivesse em comunhão com Deus, possivelmente ele não tinha feito essa bobagem. Se ele tivesse agindo em obediência ao Senhor, ele não tinha feito essa bobagem. Existia uma promessa, que está no começo do capítulo 12, Deus não abandonaria Abraão, e ele decide dar um jeitinho. E aí eu te pergunto, você tem consultado a Deus nas suas decisões? Ou você toma a decisão primeiro e depois consulta a Deus? Como é que você tem resolvido as suas dificuldades, as suas provações, aquilo que tem tirado o controle das suas mãos? Sabe, de repente você precisa olhar para o Senhor, você precisa buscar no Senhor a solução, para que haja restauração espiritual. A cegueira espiritual é um dos grandes males, queridos. E de repente você está caminhando, você fala assim: eu não consigo enxergar Deus, eu não consigo ver Deus falar como eles falam que Deus fala, eu não consigo ver Deus agir como esse testemunho diz que Ele age. E às vezes eu estou tão focado no meu problema, tão focado no meu pecado, que eu perco a sensibilidade de ver o agir de Deus. Aqui Abraão foi confrontado por Deus através do faraó, uma pessoa pagã. Outra pessoa que ficou muito tempo em pecado foi Davi. Davi, ele pecou e estava lá, e ele se achava o dono da situação, até que o profeta Natan vem e confronta ele. E ele também descobre que ele precisava ser restaurado. Ele precisava reassumir o controle da sua vida espiritual, porque ele estava no piloto automático. Queridos, Deus quer se relacionar com você intimamente. Se você não tem conseguido se relacionar com Deus de uma forma íntima, de uma forma próxima, de ver Deus agindo, Deus conduzindo os pequenos detalhes da sua vida, está na hora de você tomar uma decisão hoje, de restaurar e de superar essa história, de você retomar o controle da sua vida espiritual no Senhor. Qual área você tem andado de uma forma descontrolada? Financeiro, emocional, relacionamento, casamento, emprego, está escravo de vícios, manias. Independente de qual área você tem experimentado descontrole, para superar o descontrole, começa no controle espiritual. Começa na tua restauração com o Senhor. A partir da restauração com o Senhor, você vai conseguir restaurar as outras áreas da sua vida. Nessa noite, eu quero desafiar você. Você que chegou aqui nessa noite e tem áreas na sua vida que você perdeu o controle. Que você fala assim: eu não tenho ideia de como isso vai ser resolvido. Esse câncer, não tem ideia
como que isso aqui vai ser curado? Eu perdi o controle. Financeiro, olha a minha dívida, não tenho ideia como eu vou pagar isso. De repente é o descontrole. Esse meu casamento, não tenho ideia como é que eu vou resolver essa questão do meu casamento, é um descontrole. Qual a área que você precisa restaurar nessa noite? Pode fechar seus olhos. Eu quero desafiar você. Você que está aqui nessa noite e você tem experimentado o descontrole na sua vida. E essa é uma noite de você falar assim, Deus, eu quero retomar esse controle, mas não nas minhas forças, é na dependência do Senhor. Eu quero retomar esse controle, entendendo que mais do que ter o controle nos pés da cruz, eu quero ter o controle descansando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos a história de Abraão, nesse relato, ele passou por um momento muito complicado, mas ele olhou para cima depois disso. E ele foi um homem que deixou muitas marcas e memórias positivas para as nossas vidas. Ele foi o pai da fé. Aquele que não poupou o seu filho, foi lá e disposto a sacrificar Isaac. Abraão foi aquele que, o patriarca, que iniciou uma grande nação do povo de Deus. Deus quer construir uma nova história na sua vida, independente do quanto descontrolado você está. Deus quer abrir um novo ciclo na sua história, para que você experimente cura, libertação, restauração, e que o controle do Senhor na sua vida seja algo inegociável, seja algo perene, algo constante na sua vida.